seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Terapeuta Manual de Sucesso. Neste programa você vai aprender como se tornar um terapeuta manual de sucesso, como se tornar um terapeuta manual referência dentro do assunto. Sou Cíntia Manabe e eu ensino profissionais de terapias manuais a resolverem as dores nas costas do cliente em menos de 5 sessões e a conquistarem a tão sonhada agenda cheia. E quando eu falo para você sobre terapeutas manuais, estou aqui falando com os massoterapeutas, com os fisioterapeutas, acupunturistas, quiropraxistas, profissionais que amam cuidar, que amam trabalhar com terapias manuais, que gostam de cuidar do ser humano, né? Então, também estou falando com os educadores físicos, com profissionais da área de enfermagem também, né? E hoje eu vou falar para você sobre como precificar o valor do seu atendimento, né? O valor da sua terapia manual com aquilo que você trabalha, né? E eu mesma, lá no meu passado, eu já tive muitos problemas com essa questão de precificação, de valor de atendimento. E talvez você não olhe tanto para esse tema, mas eu quero falar para você que esse assunto, né, de precificação, ele pode ser muito mais importante do que você imagina para você ter uma carreira de sucesso. O sucesso, aqui eu não estou dizendo de reconhecimento profissional, não estou dizendo, eu estou dizendo mais em relação ao seu retorno financeiro mesmo dentro do seu atendimento, né? Porque eu vejo que eu lá no meu passado, e eu vejo que muitas pessoas, muitos profissionais que trabalham nessa área, às vezes a gente não tem aquela visão, né, do mundo dos negócios, a visão do mundo business, e a gente tem dificuldade até mesmo em precificar, e às vezes a gente até tá perdendo, não digo perdendo dinheiro, mas a gente tá ganhando muito pouco e a gente nem tá percebendo que a gente tá ganhando muito pouco, né? Então eu vou falar sobre esse assunto. E eu sei que quando a gente está falando de como precificar o seu atendimento, eu sei que dentro desse assunto, alguns profissionais se sentem inseguros porque acreditam que é onde mora, é uma cidade pequena e aí as pessoas não têm dinheiro para pagar, ou se não, tem aquele sentimento de o lugar que eu atendo não é bom e aí eu não posso cobrar. Ou também em alguns momentos, né, a gente se sente, eu já até senti isso também no meu passado, a gente se sente explorado pelo cliente quando chega no final da sessão, ele nos paga e a gente acaba até, às vezes, se sentindo explorado pelo cliente, ou se não, a gente tem aquele medo, aquele receio de que o cliente se sinta injusto com o valor do nosso atendimento. Ou também, por exemplo, isso também aconteceu comigo no passado, eu tinha muito medo de aumentar o valor do meu atendimento e perder os clientes que eu tinha, né? Então isso era uma coisa muito que pegava para mim também, e eu vejo que isso acontece com outros profissionais também. Então, tem várias situações, né, vários sentimentos que o terapeuta tem em relação ao valor do atendimento, né? Então, hoje eu vou te colocar vários pontos, vou te dar várias orientações para que você possa aí chegar dentro de um valor do atendimento, porque o mais importante é um valor onde você se sinta confortável e você fique feliz com o valor que você cobra, e também esse valor tem que ser um valor onde o cliente se sinta confortável também para pagar, um valor onde ele sinta que vale mesmo realmente pagar pelo valor do seu atendimento, né? Então, a gente tem que olhar tanto a nossa parte como profissional, como a parte do cliente que está pagando, né? Então, é por isso que eu vou falar sobre esse assunto aqui para você. E aqui não é uma aula de massagem, eu estou falando sobre assuntos importantes para que você se torne um profissional de terapeuta manual de sucesso, para que você tenha uma carreira de sucesso, né? Então hoje esse tema sobre a precificação, que gera aí alguns outros assuntos, e aí também durante a live, se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, fica muito à vontade, pode escrever aí para mim, eu vou tentar ficar atenta aqui
enquanto eu falo e olhar os comentários aqui, então você pode ir me perguntando, pode ir colocando sua opinião também a respeito do assunto, fica muito à vontade aqui comigo, tá bom? Então, é muito importante você saber precificar o valor do seu atendimento, por quê? Porque como eu já te disse agora nesse início de live, às vezes a gente acha que a gente está ganhando com o nosso atendimento e às vezes isso já aconteceu comigo. Ou você está ganhando muito pouco ou às vezes você está até perdendo dinheiro. Por quê? Porque a gente esquece de colocar mesmo na ponta do lápis as despesas que a gente tem ou a gente acha que aquilo não faz parte de cobrar do nosso atendimento, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui para você e eu quero compartilhar. Esse assunto é tão importante, por quê? Porque eu conheço excelentes profissionais que têm um excelente atendimento, que entregam um grande resultado e ainda se sentem insatisfeitos com o retorno financeiro que tem. Então, se esse assunto fosse tão importante, e se esse assunto fosse só relacionado a técnicas, né, que a gente aplica dentro da terapêutica, não deveria existir, então, profissionais que ainda se sentem insatisfeitos e que se sentem infelizes com o retorno financeiro que tem dentro da carreira, né? Eu acredito que você possa conhecer algum, isso é muito comum, às vezes até mais do que a gente imagina. Então, eu vou compartilhar aqui com você um pedacinho da minha trajetória em relação ao valor do meu atendimento. Então, por volta ali de 2010, quando eu junto com meu marido, nós abrimos a clínica Manabi Terapia Oriental. Nesse momento que eu abri, junto com ele, a clínica, o valor do meu atendimento, ele era o mesmo valor que todo mundo que atendia ali dentro da minha equipe. E aí, o meu marido, né, ele foi um grande mentor para mim nessa questão de business, nessa questão mais de negócios mesmo, porque até então a minha vida era somente focada para o atendimento, para ajudar. Eu não tinha essa noção do business, né? Eu não tinha um aprendizado dentro disso. E aí ele falou assim para mim, não, o seu valor ele tem que ser diferenciado. Eu falei para ele, mas por que o meu valor tem que ser diferenciado da minha equipe, né? Ele falou assim, porque o resultado que você entrega nesse momento que a gente acabou de abrir é diferente, a sua formação é diferente, a qualidade no todo do atendimento que você entrega é diferente, e você é a pessoa que dá o treinamento para eles, né? Ou seja, você entende mais do que a sua equipe neste momento, né? Era um momento de início, de start. E aí, mesmo assim, ele não me convenceu, porque eu falei assim para ele, olha, eu não quero desvalorizar o trabalho da minha equipe, e eu não quero que o valor do meu atendimento seja diferente do deles, porque eu tenho a sensação de que se o meu valor é diferente, eu estou dizendo para o meu cliente que é diferente, né, o atendimento aqui dentro. E é fato que existia assim um diferencial de formação, um diferencial de qualidade de atendimento como um todo, mas eu tinha uma certa dificuldade em aceitar isso para mim mesma, né? E aí é fato que o tempo foi passando não digo nem de muito tempo não, né? Em pouco tempo, num primeiro ano mesmo que a gente abriu a clínica, é fato que ele virou e falou assim, ó, você precisa aprender a fazer conta, você precisa aprender a planilhar os gastos que a gente tem aqui dentro, né? Que essa parte não era eu que fazia, ele que fazia. E aí um dia ele sentou comigo e me explicou. Aí ele falou, você tá vendo isso, custo disso, custo de não sei o quê, então, se a gente não aumentar o valor do seu atendimento, a gente então fecha a clínica, porque senão a conta não fecha. E aquilo ficou na minha cabeça, né, porque era uma briga entre o coração e a mente, elas não estavam alinhadas, porque o valor que eu pensava em cobrar não estava alinhado com o valor que realmente valia o meu atendimento, associado com o valor das despesas que a gente tinha dentro do business, né? Que a gente tem, né, até hoje. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi trabalhando a minha cabeça e até fica uma dica para você, por quê? Porque todo profissional que trabalha com terapia manual,
eu tenho certeza que escolheu essa profissão porque ama ajudar, porque ama cuidar. E a gente tem essa coisa no coração muito forte, né? Então, ele falou assim para mim, olha, se te incomoda, né, cobrar ou ter um valor, ou a gente aumentar o seu valor, e eu falava, mas também eu tenho medo de perder os clientes que eu já conquistei até aqui. Aí ele falou assim, você faz o seguinte, então isso fica de dica para você também, se você tem dificuldade com isso. Ele falou assim para mim, então você pega um dia da sua semana e ao invés de você cobrar, você vai atender pessoas que você escolhe, que você quer ajudar, e você vai atender de graça, né? E, gente, realmente isso trouxe um equilíbrio dentro do meu coração muito grande. Então, quando eu estava lá em São Paulo, morando em São Paulo, eu escolhi uma instituição, era uma instituição de crianças que perdiam a guarda dos pais por aqueles motivos horríveis que o governo tira a guarda dos pais. E essas crianças vão para adoção, né? Então tem desde bebê até crianças adolescentes de 18 anos, né? Praticamente adultos também, né? 18 anos. Então, eu peguei um dia da semana, um período lá do dia, e naquele período do dia eu atendia as crianças, os adolescentes, sem cobrar valor nenhum, né? Mas na verdade, se eu disser que eu não cobrava valor nenhum, aí eu vou estar mentindo para você, porque eu pedia, em troca do meu atendimento, eu pedia para que eles fizessem um desenho para mim, né? Que eu queria que eles também aprendessem a dar valor no meu trabalho também. Então, olha, eu estou te atendendo, mas então você vai me pagar aí, entre aspas, com o desenho, né? Então, a gente fazia uma troca, eles faziam um desenho para mim e eu fazia um atendimento para eles. Então, eu sei que dentro do coração de um terapeuta manual, a gente tem muito essa coisa do sentimento, do ajudar, do cuidar, né? Mas é fato que chega uma hora e dependendo da dificuldade que cada um está vivendo, né? Eu falo isso porque também já tive momentos financeiros bastante apertados, e aí é fato que aí os clientes eles não pagam as nossas contas, né? Então a gente não pode também ficar atendendo somente de graça. Uma coisa é às vezes a gente fazer um atendimento de graça para fazer a demonstração daquilo que a gente pode entregar para ele, para fazer a propaganda do seu trabalho, aí é uma coisa. Só que você adquirir aquele hábito de sempre dar desconto, de sempre atender de graça, porque a pessoa não tem dinheiro para te pagar, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu percebi que lá atrás eu mantive muito tempo essa postura dentro da minha vida, e isso fez com que eu permanecesse muito tempo da minha vida com uma restrição financeira mesmo muito grande, né? E esse aprendizado para mim aí foi muito importante, por isso que eu estou compartilhando aqui com você. E aí o que aconteceu? Eu não me recordo de fato o valor exatamente, mas um exemplo, meu atendimento custava, sei lá, R$120. E aí a gente fez uma estratégia de aumento do valor do meu atendimento e passou a custar R$300, por exemplo, né? Foi uma mudança bastante significativa. E aí eu tenho que te contar que se eu disser para você que eu não perdi nenhum cliente, eu tô mentindo, mas eu tenho que dizer para você que se eu perdi 2, eu ganhei 10, né? Uma coisa é fato também, quando você não valoriza o valor que você tem, não valoriza aquilo que você entrega, eu acredito nessa lei universal também. Parece que enquanto a gente não aprende uma coisa que a gente precisa aprender, você vai viver uma dificuldade. E você vive essa dificuldade não é porque a vida é ruim, mas é sim porque você tem alguma coisa para aprender com isso. E realmente isso foi um marco de uma mudança brutal na minha vida financeira. E aqui eu estou falando especificamente da parte financeira mesmo, tá bom? Então, pessoal, fiquem atentos com isso. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu tô meio gripadinha aqui hoje, mas tá dando aqui para falar com você, tô me sentindo bem, então, mas pode ser que em algum momento, ou eu tussa, ou
o nariz começa a escorrer, mas aí a gente faz uma pausinha e eu continuo aqui para você, tá bom? Então, se você se sente inseguro em relação ao valor, né, do seu atendimento, porque onde você mora é uma cidade pequena e você acredita que as pessoas não têm dinheiro para pagar, ou, por exemplo, se você acredita que a sala onde você não atende não é boa, eu vou falar específico de cada um, mas eu quero que você ouça isso que eu tenho para te falar, porque às vezes a gente vivencia uma coisa na vida e a gente valida aquilo e fica preso naquilo que a gente viveu. E é fato que existem outras realidades e quando a gente enxerga o problema, a gente não consegue ver as soluções que a gente tem na mão, tá bom? Então, se você acredita que mora numa cidade pequena e dentro da sua cidade as pessoas não têm dinheiro para pagar o valor do seu atendimento, eu quero que você saiba que eu tenho uma aluna que mora em cidade pequena. E além de morar em cidade pequena, ela mora em uma casa muito humilde, tá? E ela fala assim para mim, caramba, Cíntia, às vezes para a cliente aqui, vem o dono do hospital da cidade, vem o dono de não sei o que lá da cidade. A cidade pode ser pequena, mas você pode ter certeza que dentro dessa cidade pequena, existem pessoas que podem pagar o seu atendimento sim, né? O ponto o que é muito importante mesmo é o que você entrega dentro do seu atendimento. Isso sim vai fazer uma total diferença que aos poucos, durante essa live, eu vou desenvolvendo esse assunto com você. Então, se você acredita, e assim, tudo bem, a maior parte da população pode não ter o dinheiro para pagar? Sim, isso é uma realidade, eu sei que isso é uma realidade. Mas você não pode ficar fixo só nessa ideia, porque senão você sempre vai ter poucos clientes e sempre você vai continuar dentro do mesmo lugar, do resultado que você já conhece. Por quê? Porque isso não vai te levar para um passo a mais, tá bom? E se você tem vergonha de cobrar, porque, por exemplo, lá no meu passado eu tinha muita vergonha, chegava no final do atendimento, quantos clientes não foram embora sem pagar? Porque eu não conseguia falar de tipo, cobrar, não conseguia, eu tinha vergonha, né? E até recebo mensagens de outras pessoas falando, ai Cíntia, tenho vergonha de cobrar o cliente, né? Então, olha só, gente, uma maneira que você tem para se destravar mesmo de ter uma vergonha de cobrar um cliente, é você pensar, quando você vai no supermercado, você compra um produto, você vai lá na prateleira, pega um produto, passa no caixa, você tem que pagar, não tem? Quando você vai cortar o seu cabelo, se não é alguém que te corte o cabelo de graça, né? Ou se você não faz nenhuma permuta de serviços, mas chega no final, você não tem que pagar o cabeleireiro porque ele cortou o seu cabelo, você não paga? Então, o nosso serviço é prestação de serviços do mesmo jeito, né? A prestação de serviços é como se fosse um produto, é um produto que a gente vende, só que é um produto em forma de serviço. E se você dedicou o seu tempo, você dedicou o seu conhecimento, você investe para ter o conhecimento, você investe... você tem gasto, você tem custo para se tornar o profissional que você se torna. Então, é direito seu, né? Então, pensa assim, na hora que tiver com vergonha, né? E às vezes o cliente não é nem de maldade, às vezes alguns esquecem mesmo porque saem muito relaxados e acabam esquecendo. Isso não impede... Às vezes, realmente, dependendo de como o cliente fica, é melhor você não tocar nesse assunto, mas você pode entrar em contato depois com ele, mas eu sugiro que você cobre o seu cliente ali no final do atendimento, né? Então, como que você pode, além de você pensar que, poxa, eu prestei o meu serviço, eu tenho o meu valor, então eu vou cobrar por aquilo que eu fiz, né? Por quê? Porque daí você vai se apoderando de um direito seu. Mas eu sei que a gente, às vezes, né, essa vergonha pode existir. Eu tenho recebido mensagens falando a respeito disso. E eu mesma, no meu passado, eu tinha muita vergonha de cobrar, né? Então,
uma forma hoje em dia que a gente tem é, por exemplo, se você trabalha com pagamento em cartão de crédito, no momento que você pode, ao final do atendimento, você pode oferecer uma água, pode oferecer um chá, e você pergunta, né, você gostaria de pagar com cartão ou dinheiro, né? E aí ele vai lembrar que precisa te pagar. Ou você pode falar assim, se você não trabalha com cartão de crédito, você pode falar assim, você prefere pagar com dinheiro ou você prefere me passar um Pix, né? Porque daí eu posso passar pelo WhatsApp, por exemplo, né? Os dados para você para realização do Pix, né? Então, claro que quando é um cliente que a gente já conhece, não tem problema. Agora, e se for uma pessoa que de repente até já vai lá com a intenção de repente não pagar para você, e aí você fala, olha, você pode, por gentileza, né, realizar o Pix para mim, né, e enviar o comprovante aqui para mim, né, para que eu faça o meu controle financeiro. Com jeitinho você fala, mas assim, o importante é que você se posicione, porque lembra que você prestou o seu serviço, e você tem o direito de cobrar por isso, né? Não é porque a gente presta serviços que a gente atende de graça, né? Então, se você tem dificuldade com isso, então lembra disso, tá bom? Agora também, eu peço desculpas porque acabei não respondendo todas as perguntas que vieram na caixinha, mas eu coloquei aqui também para responder e durante a live eu vou desenvolvendo mais esses assuntos junto com você. Se você tem medo, né, de ser injusto com o cliente, para que você não sinta isso, né, que você está sendo injusto com o seu cliente, você precisa chegar no preço realmente onde você se sinta confortável e o seu cliente também, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso para você. E em relação a aumentar o valor do atendimento, lembra que, claro, eu vou falar aspectos importantes para você aumentar o valor do atendimento, mas o que pode acontecer, está acontecendo aí com você, é que você pode simplesmente estar deixando de ganhar mais que você poderia ganhar hoje, né? Lembra dessa história que eu falei para você, mas é claro que existem pontos importantes aí para a gente poder cobrar também, tá bom? Se você... também tem aquela questão, né? Que às vezes, isso já ouvi muito. E até mesmo eu também, lá no meu passado, também já me sentia assim, sabe? Você termina um atendimento e aí você fala assim, caramba, né? Me doei tanto, esse cliente deu tanto trabalho, né? E eu tô recebendo X por isso, né? E você fica com aquele sentimento, sabe? Que você está sendo explorado pelo cliente. Então, lembra que para que você não tenha esse tipo de sensação aí, para que esse sentimento não bata em você, você precisa cobrar aquilo que você entrega para o seu cliente, né? Então, a gente vai abordar aí vários temas. Então, se você tem o sentimento, então, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. No caso de você se sentir explorado pelo seu cliente, a primeira coisa, você tem que entender o porquê que você sente esse sentimento de estar sendo explorado. Porque se você não entender o porquê você sente, vai ficar difícil em você pegar e fazer alguma coisa com essa informação e sair desse sentimento que você tem, certo? Então, uma das coisas que eu coloquei aqui para você é que você pode se sentir explorado pelo seu cliente se realmente você está no nível onde você entrega demais para ele, mas quando eu falo entrega, em termos de resultado, em termos da qualidade como um todo do seu atendimento, se você entrega demais para ele e cobra de menos, você pode ficar com esse sentimento de explorado. Uma outra coisa também é que existem alguns clientes que têm o perfil de sugador, né? E qual é o perfil de cliente sugador? É aquele cliente que sempre quer mais, sabe? Sempre quer mais. Você termina a massagem e ele fala assim, você já ficou lá uma hora e pouco com ele, já deu o tempo do atendimento dele e ele fica, ai,
faz um pouquinho mais de massagem aqui na minha cabeça, ai, gosto tanto de receber massagem na cabeça. Ou tipo, ai, você pode fazer um pouquinho mais de massagem no meu pé, né? Você deve estar sabendo qual o perfil desse cliente que eu tô falando para você. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente atende um cliente com esse perfil, né, a gente termina o nosso atendimento e ele continua pedindo mais, né? A gente precisa avaliar algumas coisas. Nós como profissionais, se realmente dentro do tempo que a gente atende, a gente está entregando um atendimento e um resultado de muito valor. Porque às vezes você também pode ficar um tempão, né? Eu mesma como cliente já fui em vários lugares que eu fui para receber uma massagem e o terapeuta fica um tempão lá comigo, mas ele não me entrega um resultado que corresponde ao que eu fui buscar em relação à dificuldade que eu tinha, ele não me dá resultado. Então, você como profissional tem que saber se avaliar dentro disso também. Mas, se você chega a uma conclusão que você atendeu o seu cliente, né? E você chega no final lá do atendimento, ele começa, faz um pouquinho mais aqui. A gente, como profissional, precisa começar a estabelecer limites para esse cliente, né? E quando ele fideliza com você, você já vê que é o perfil mesmo do cliente, né? Igual o cliente que sempre chega atrasado. O cliente que chega atrasado sempre chega atrasado. Então, a gente precisa montar estratégias para que ele passe a chegar mais no horário, né? Então, até me veio isso na cabeça, não tem a ver com precificação, mas se você tiver dificuldade com esse cliente, e é o cliente que sempre mantém essa postura, como que você pode conduzir, por exemplo, com esse cliente? Você pode falar assim para ele, olha, eu vou te pedir desculpas, mas eu tenho um cliente, né, no próximo horário, e então realmente hoje você começa a atender ele com o tempo que tem disponível para atendê-lo, né? E você cobra o valor cheio do seu atendimento, porque quem chegou atrasado, se você estava lá, agora, se você é um profissional que também atrasa, né? Então, você precisa, em primeiro lugar, saber escolher o seu posicionamento de como você vai conduzir em diversos aspectos dentro do seu atendimento, né? Em relação a esse sentimento de ser explorado pelo seu cliente, e quando você percebe que é porque aquele cliente ele é sugador, né? Você tem que comunicar. O cliente ele não tem a obrigação de descobrir aquilo que você sente e pensa. Mas é claro, com muita educação, com muito jeitinho a gente comunica. Então, por exemplo, ele fala assim, pode fazer mais um pouquinho? Aí você vai lá, faz assim, meio minuto. Ele pediu para fazer a massagem no pé, você faz meio minuto. E aí ele fala, faz mais um pouquinho, vai. Você fala, olha, me desculpa, mas realmente eu tenho um atendimento e eu preciso preparar a sala para não atrasar meu próximo cliente, né? Ele tem que ver que quando ele pede demais e quando o cliente extrapola demais, ele prejudica tanto você como profissional, como o próximo cliente que está vindo. Então, a gente precisa se posicionar, a gente também precisa saber educar os nossos clientes, porque quando a gente começa a educar os nossos clientes, a gente passa a não ter mais problemas com isso, tá bom? Então, se você se sente inseguro, porque você acredita que a sala onde você atende não é muito boa, então eu vou te dar algumas orientações aqui do que você pode fazer, tá bom? Então, vamos supor, você mora num lugar humilde, você acha que a sala não tá boa, que é um lugar que não é legal para atender, né? Então, em primeiro lugar, dentro daquilo que você vê ali na sua sala de atendimento, e mesmo quem já tem uma sala bacana para atender, eu falo, a gente nunca pode parar, né? A gente sempre tem que buscar algo que brilhe mais e que seja mais gostoso para o nosso cliente, né?
É claro, isso não é, a gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas de tempos em tempos a gente sempre precisa ir e retomar. E aí você fala assim, ah, Cíntia, mas para eu melhorar tem um custo. Sim, verdade, tem um custo. Eu também tenho minhas limitações de coisas que eu quero melhorar, mas se o momento não é propício para ter aquele custo, ou você não tem o dinheiro para investir naquilo naquele momento, mas você nunca pode... a dica que eu te dou é nunca se conforme com o não dá, porque sempre a gente consegue alguma coisinha. E eu vou te falar o meu pensamento dentro disso. Então, se você acha que sua sala não é muito boa para atender, né? Aí você olha para sua sala e você fala assim, tá, o que eu não gosto dessa sala? O que eu gostaria de melhorar dentro dessa sala? E aí você vai fazer um planejamento. Então vamos supor, de repente a pintura da sua sala não tá legal, já tá te incomodando. Então você precisa saber quanto custa uma tinta, né? E, gente, e também uma outra coisa, né? Às vezes você fala assim, ah, mas nem tenho dinheiro para pagar o pintor. Não tem problema, não tem dinheiro para pagar o pintor? Você mesma vai lá e pinta, né? Eu, no meu início de carreira, gente, vixe, quantas vezes já não fui eu mesma? Quando eu abri lá a clínica, fui eu, junto com meu marido, e também meu cunhado, minha sogra, meu sogro, foi a gente que pintou, né, a clínica. Por quê? Porque não tinha grana sobrando para poder contratar o pintor. Então, vamos embora, junta, chama os amigos, faz um mutirão, vamos pintar, né? E aí vamos supor, ah, Cíntia, mas não tenho o dinheiro para comprar tinta, ok. Então, de repente, você pode ficar de olho em algum lugar que está fazendo obra, em algum lugar que você vê que está terminando alguma obra, bate lá, né? Bate lá, pergunta, né? Se já terminou, se já pintaram, se tem alguma tinta, tenta negociar. Às vezes você consegue negociar por um preço muito mais barato, né? E às vezes, numa dessas também, você pode até... se for algum conhecido pode de repente até acabar te presenteando. Eu falo, nunca peça, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma postura na vida da gente ir atrás, da gente ir em busca, da gente fazer as nossas coisas, porque ninguém tem obrigação de fazer as coisas por nós, ninguém tem obrigação de nos dar nada, né? Mas quando você coloca a sua intenção e se você vai lá com a intenção de realmente só querer saber quanto que custa, se ele venderia mais barato para mim, você não tá indo com aquela intenção de querer ganhar algo em troca, de querer levar alguma, né? Porque esse tipo de comportamento, eu acho que tira a gente, acaba afastando a gente da prosperidade financeira também, né? Quando você vai lá, você age, você faz com uma boa intenção. Quando eu falo uma boa intenção, não uma intenção de você ganhar alguma coisa com aquilo, né? Quando existe uma conta, eu acredito muito nisso, uma conta do universo entre o doar e o receber. A gente precisa ter essa conta equilibrada, o quanto a gente doa de nós em relação a tudo da vida e o quanto a gente recebe em relação a tudo da vida. Se essa conta está muito desequilibrada, se você sempre quer ganhar alguma coisa sempre em troca, ou querer levar alguma vantagem, sabe? Em relação às pessoas, aos serviços, eu acredito que a lei universal não permite uma vida tão próspera dentro de uma postura assim, né? Então, é legal a gente ter aquela postura realmente do ir, do fazer, ir em busca. Por quê? Porque realmente o controle que a gente tem sobre o que a gente faz e sobre nossas atitudes é só de nós mesmos. A gente não pode controlar ninguém, a gente não pode querer nada em relação ao outro. A gente só consegue fazer isso com nós mesmos. E aí eu vejo que muita mudança em mim, comportamental pessoal, dentro de atitudes que eu tenho na minha vida pessoal, eu percebo que isso foi uma alavanca também
para uma prosperidade financeira. Por isso que eu tô falando isso aqui para você, tá bom? Então, eu tava falando para você da sala, né? Se a sala não tá bonitinha, não tá boa, então veja sempre o que você pode fazer. De repente você olha e fala assim, ai, mas ela não tá muito... A decoração dela não tá legal. Tá bem. Veja se você não pode improvisar um vaso, de repente colocar uma florzinha. Se de repente você não pode fazer algum enfeite para colocar na parede. Tem gente que tem muito dom para isso, né? E quando não dá de um jeito, gente, sempre dá de outro jeito, né? O importante é que você não se paralise e não fique sempre na mesma, apenas vendo os defeitos ou vendo as dificuldades, vendo os problemas e não fazendo nada. Nada para dar um passo além com isso que você tá vendo, né? Por quê? Porque senão você vai continuar pensando isso, e isso não é um pensamento que vai te atrair prosperidade, que vai te deixar feliz. E você passa a viver uma vida só de reclamação, só de não melhora, falta de atitude, né? Então, lembra aí, se a sala não tá bonitinha, sempre dá para fazer alguma coisinha aí para deixar ela mais charmosinha, mais bonitinha, tá bom? E se você precisa de um gasto maior dentro de uma reforma dentro da sala, você precisa fazer aí um planejamento de realmente juntar esse dinheiro para você poder investir, né? E aí você vai falar, ah, mas nunca sobra. Eu falo, gente, quanto R$1, R$2, R$5, R$10, às vezes você gasta com coisa que você não precisa ou com o que você poderia ficar sem, né? Então pensa a respeito disso também, porque às vezes a gente fala que não tem dinheiro, mas para outras coisas do nosso interesse a gente tem. Então tudo é uma questão de prioridades. Se você der prioridades e se você se planejar, vai rolar, tá bom? Então, agora se você tem aí então medo de aumentar o valor do seu atendimento e perder o cliente, o que eu separei para falar desse tema aqui para você? Então, em primeiro lugar, você tem que ver se realmente o que você quer aumentar faz sentido aumentar. Porque, assim, o cliente que está do lado de lá, o que acontece? Ele não vai ver o seu aumento com maus olhos, vamos dizer assim, se ele vê que tem um motivo para que tenha um aumento dentro de um atendimento, né? Então, vamos supor, você fazia um atendimento X e agora você se aprimorou mais e agora você entrega um atendimento 2X. Ou seja, um exemplo, se antes você dava um alívio de dor e agora você resolve uma dor, ou seja, teve aí um avanço de resultado, não teve? Aí, isso faz sentido ter um aumento de preço. Uma outra coisa, tudo aumenta, né? Por exemplo, conta de luz aumenta, se você pagar aluguel, o aluguel aumenta, escola do filho aumenta, produtos no supermercado aumenta. E aí você tem que fazer o seu aumento ser proporcional ao que está acontecendo com a realidade, né? Por quê? Porque ele vai entender o porquê daquele aumento, né? Mas isso depende aí desses fatores que eu tô te falando, tá bom? Uma outra coisa, você nunca aumenta o valor do seu atendimento sem antes colocar um comunicado para o seu cliente, né? Então vamos supor, é um cliente fiel já, um cliente que já passa há anos com você ou já passa meses com você. Se você vai aumentar o valor do seu atendimento, você avisa ele aí com pelo menos um mês de antecedência. Olha, a partir de mês X, né, a gente vai aumentar os valores. Uma outra coisa, por exemplo, né, que nem lá na clínica, eu costumo colocar um comunicado bem em cima do balcão mesmo, né? Eu coloco em cima do balcão um comunicado, e eu coloco com meses de antecedência, né? Comunicamos que
aos nossos clientes que a partir de tal data teremos um reajuste e eu já até coloco o valor com a tabela nova, tá bom? Então você tem que preparar o seu cliente para o aumento do valor e não simplesmente ele chegar e do nada você cobra mais, né? É diferente quando você comunica e é diferente quando você não comunica. É a mesma coisa, por exemplo, vamos supor que você tem... Vamos supor que você tenha um chefe e você já sabe que você vai chegar atrasado amanhã no trabalho. E aí é diferente você pegar e falar assim, olha, amanhã eu tenho isso e isso, eu vou chegar um pouco atrasado, do que você simplesmente chegar atrasado. É diferente você marcar um encontro com um amigo e deixar o seu amigo te esperando e mandar uma mensagem dele, olha, aconteceu tal coisa, eu vou me atrasar tantos minutos. Não é diferente? Então, comunicar preço de aumento de valor de atendimento é a mesma coisa. A gente tem que comunicar o nosso cliente, tá bom? E não simplesmente, aumentar o preço, tá? Então, se você percebe que você teve uma melhora muito grande na entrega do resultado, na entrega do valor do seu atendimento, e uma outra coisa também que a gente... eu vou deixar para falar daqui a pouco, que eu vou falar sobre como você precificar o valor do seu atendimento. E aí sim, eu vou falar sobre essa pesquisa de mercado do valor dos concorrentes, do valor das pessoas que trabalham no mesmo ramo que a gente, tá bom? Então, se você tem medo de ser injusto com o seu cliente, né? Você pensa assim, eu tenho medo de aumentar, eu tenho medo de cobrar tanto e ser injusto com ele. Então, lembra que é fundamental que você avalie realmente qual é o seu trabalho, tá bom? Principalmente em relação a resultados, a qualidade do seu atendimento como um todo, tá bom? E aí sim, eu vou até entrar nesse assunto aqui com você. Você precisa saber o que existe aí perto de você. Então, vamos supor, você é massoterapeuta, trabalha com técnica X de massagem. Quantos outros profissionais aí perto de você conhece que trabalha com isso, né? E aí é importante sim que você também saiba o valor do atendimento deles. Eu acho que você não tem que ficar preso a valores de concorrência, mas isso nos ajuda também a trabalhar com sensatez, né? Você ter um bom senso de chegar no valor dentro do seu atendimento. Então, vamos supor, vou dar um exemplo até, eu tenho um amigo de profissão que é dono de uma outra clínica lá em São Paulo também, e ele, quando tem cliente que tem, que são casos mais complicados, o próprio dono da clínica indica os pacientes da clínica dele para passar lá na minha clínica. Olha só, e é concorrente, hein, gente? Por isso que eu falo, não se preocupem com concorrência. Você tem que se preocupar com você. Isso é uma coisa que eu sempre fiz, que sempre foi cuidar do meu jardim. Nunca fiquei preocupada com concorrência, sempre fiquei preocupada em me tornar uma boa profissional em todos os aspectos que envolvem um atendimento, né? Realmente e me tornar uma boa profissional como pessoa também, né? Eu sempre tive e até tenho muita dedicação em relação a isso. Eu acho que isso é uma busca incessante, porque a gente sempre tem algum buraquinho, alguma coisa para lapidar na gente, né? E acho que a gente sempre vai morrer, a gente vai morrer assim, sempre buscando por um algo a mais para melhorar. E aí, o que acontece? Eu sei o valor do atendimento que é cobrado dele e da equipe dele, né? Que é um valor muito diferente, por exemplo, do valor que eu cobro. Eu diria até que o valor do meu atendimento é mais que o dobro do valor que é cobrado lá na clínica dele. Mas, olha só, ele manda o cliente e o cliente vai, passa comigo e não reclama para pagar. Mas por quê? Porque o cliente, ele sabe quanto custa num lugar e ele sabe que tipo de resultado que entrega. E ele sabe quanto custa em outro lugar e ele sabe quanto que ele está recebendo ali de entrega de resultado.
e de atendimento como um todo também, né? Então, isso é muito importante. Então, você tem que pesquisar a concorrência, mas você tem que ver tudo, você tem que mapear tudo, o que você entrega e o que o seu concorrente entrega, para ver se faz sentido o seu valor ser diferente ou não, se é melhor você manter um valor próximo àquele ou não, um valor mais abaixo, um valor mais acima, tá bom? Isso é muito importante. E aí, então, lembra que é muito importante você saber avaliar você como profissional. E não tem como você avaliar você se você não tiver um referencial. Então, eu sempre gostei de passar em lugares como cliente, né? Aí, de repente, você pode pensar assim, Cíntia, mas nesse momento eu não tenho dinheiro para poder gastar com isso, né? Para poder passar com outros profissionais. Ok, entendo. Mas então, lembra que eu também um dia lá atrás tive uma realidade apertada financeira. E como que eu fazia para ver a qualidade do trabalho do meu colega de profissão, do meu concorrente? Quando eu tinha uma certa intimidade, né? Eu pedia para trocar. Você pode trocar atendimento comigo? Eu te atendo e você me atende? Porque, gente, como é que você vai avaliar você se você não tem um referencial? Não dá pra gente fazer uma avaliação sem ter um referencial. É igual dor. O cliente chega para você e você fala assim, qual é o nível da sua dor numa escala de 0 a 10? Ele sabe que 0 é nenhuma dor e 10 é o máximo de dor. Ele tem um referencial, 0 é nenhuma dor e 10 é o máximo de dor. Como é que você vai avaliar se você é um bom, é um médio ou é um excelente profissional? Você tem que ter um referencial. Então, você precisa avaliar o mercado, avaliar as pessoas que estão aí perto de você, que atende perto de você, para que você possa chegar numa precificação onde o seu cliente... Por quê? Porque o seu cliente, ele vai pesquisar também. Ele vai pesquisar, né? Em tal lugar, fulano me cobrou X. Em tal lugar, fulano me cobrou Y, né? E aí, por isso que o bom senso e saber avaliar aquilo que você entrega é muito importante. Porque se você cobra mais por uma entrega de um resultado final, uma qualidade de atendimento, um valor de qualidade de atendimento, eu não estou falando valor preço, estou falando valor de qualidade do atendimento, num lugar o mesmo e você tem preço muito disparado lá na frente, daí a probabilidade de você perder cliente aí é muito grande. Por quê? Porque o seu cliente sabe, ele pode saber que em outro lugar é mais barato. E aí é óbvio que se ele vê que o resultado é o mesmo, o tipo de serviço que entrega dentro da satisfação nível X que repercute para o cliente, o que acontece? Ele vai acabar indo no lugar mais barato, né? Agora, se ele fala assim, não, mas olha, aqui é um pouco mais caro, mas aqui isso, aqui aquilo, e aqui aquilo outro, ele não vai se importar de pagar mais caro, né? Ou ele vai poder fazer a escolha dele de acordo com o momento dele também, né? Então, lembra que você sempre precisa de um referencial para poder avaliar o seu trabalho também, tá bom? Então, se você tem dificuldade aí de chegar na precificação do valor do seu atendimento, então vamos passar aqui passos rápidos e básicos para você chegar no valor do seu atendimento. Você vai avaliar, então, isso que eu acabei de te falar, avaliar o valor do seu atendimento em relação a um referencial. Então, você vai avaliar o valor, o resultado que você entrega, que nível de satisfação para o cliente você entrega. Sim, tem que ser avaliado o ambiente de trabalho também, né? Ambiente de trabalho também conta aí
para a escolha do cliente. Por exemplo, você tem que pensar, se colocar sempre no lugar do cliente. Então, vamos supor, você está acostumado aí cortar o seu cabelo com um cabeleireiro X e ele cobra X reais para cortar o cabelo. E aí, de repente, um dia você decide ir num outro salão e você corta o cabelo com outro cabeleireiro que te deixou tão satisfeita quanto o seu cabeleireiro anterior. Só que o salão que você foi, lá eles te fizeram alguns mimos a mais, né? Como, por exemplo, fizeram uma massagem na cabeça que foi maravilhosa na hora de lavar o cabelo, por exemplo. O que acontece? Se você tem o mesmo gasto e o outro lugar ofereceu um a mais, a chance de você querer ir neste salão é maior, né? Agora, se você vai, por exemplo, num cabeleireiro onde você tentou um novo lugar e esse novo lugar, ele não correspondeu às suas expectativas, não deixou o seu cabelo como você queria, você não vai voltar lá, você vai voltar a passar com o seu cabeleireiro antigo. Aí você vai atrás do serviço. Então, assim, para nós que trabalhamos com terapias manuais, eu considero muito importante, não é só terapias manuais não, é qualquer entrega de serviço mesmo, quem trabalha com entrega de serviço. A qualidade do serviço que você entrega é muito importante. Olha bem o que eu tô falando, qualidade. Não é exatamente se o lugar que você atende é bonito, se é chique, não tem nada a ver com isso, né? Por quê? Porque se realmente o paciente ele tem uma dor muito forte, ele tem uma dificuldade muito grande, ele sabe que aquele terapeuta vai ajudar, que aquele terapeuta vai conseguir tirar ele do buraco que ele tá, ele vai, não importa o lugar que você atende, né? E aí, gente, eu posso até falar pra você por quê? Porque teve épocas da minha vida, eu já atendi na sala do apartamento que eu morava com a minha mãe, e o cliente não se importava de ir lá na sala mesmo, na sala de casa, né? Eu só montava uma maca ali no meio e pronto, né? Aí, lógico, colocava algumas coisinhas, tal, para ficar um pouquinho mais com cara de sala de atendimento, mas era a sala da minha casa. E cliente não se importava, né? É a mesma coisa, por exemplo, hoje aqui eu moro em Porto Alegre e hoje dentro da minha rotina com a clínica em São Paulo, mas eu dentro dos cursos ensinando, nesse momento que eu tô com muita coisa para entregar, eu não consigo atender aqui em Porto Alegre, mas eu já tive várias pessoas que pediram para eu atender, e aí às vezes fiquei meio assim, né, de dizer um não, porque estavam sofrendo com muita dor, e eu disse, olha, se você quiser, te atendo lá em casa, tá tudo bem pra você? Gente, eles não se importam. Eles se importam com você ajudar, com você tirar ali do sofrimento, né? Até quero deixar aqui um abre aspas, porque hoje me enviaram uma pergunta assim, que não, uma disse que tinha vergonha de cobrar. Na hora de cobrar tinha vergonha, que já falei a respeito disso aqui nessa live hoje. E aí uma outra pessoa me mandou uma mensagem e disse assim, eu não tenho vergonha de cobrar, mas eu sinto que as pessoas do bairro não valorizam a massoterapia. E aí eu quero que você entenda muito bem isso, gente. Quem é da nossa área, né? Porque eu já recebi várias mensagens sobre difícil fazer com que os clientes entendam a importância da massoterapia. Difícil fazer com que o cliente trabalhe preventivamente. Gente, pensa uma coisa, a gente mora no Brasil. Vocês sabem como funciona o brasileiro, né? Eu falo isso por quê? Porque já morei no Japão e a cultura japonesa é diferente. A cultura japonesa procura o shiatsu por
lazer, por prazer, por prevenção. Por quê? Porque já faz parte da cultura. Lá na China, a mesma coisa. Lá na China, uma massagem muito comum lá é a reflexologia e o tuiná. A reflexologia no Japão também é muito comum. Mas por que o povo de lá, gente, é cultural? Eles já têm o hábito de fazer esses tipos de massagens como prevenção, e não é só prevenção, como lazer, como prazer. Eles curtem mesmo receber a massagem, então é cultural. Agora, gente, brasileiro, pensa aqui comigo. Quem não gosta de receber uma massagem? Todo mundo gosta, mas, gente, e aí você pode pensar assim, mas a gente tá aí dentro de uma crise econômica dentro do país. Sim, estamos dentro de uma crise econômica no país, mas não se prenda a isso também. Por quê? Porque eu posso te afirmar que tem muita gente que tem dinheiro para pagar quando você ajuda o cliente, entendeu? Então, não se prenda às dificuldades, lembra sempre disso. Se prenda no que é próspero, no que te leva para soluções. E aí, gente, o que acontece? O brasileiro, ele não tem o hábito de fazer, por exemplo, uma massagem para prevenção. O brasileiro, quem faz a massagem por lazer e por prazer, realmente é a galera que tem uma grana a mais, né? Mas, o que acontece, gente? Põe uma coisa na cabeça de vocês. O brasileiro, ele não tem esse hábito. Como que você vai conseguir conquistar o seu cliente para que ele trabalhe preventivamente? Como que você vai conseguir conquistar o seu cliente para que ele valorize a massoterapia? O brasileiro, gente, ele procura sim a massoterapia quando ele tá com muita dor. Ele procura sim quando ele tá assim, com uma dificuldade emocional muito grande, quando ele tá dentro de uma depressão, quando ele tá dentro de uma ansiedade, quando realmente o calo aperta, ele tá desesperado, gente. Quando o cliente tá desesperado, que ele não consegue levantar da cama, que ele não consegue trabalhar, que ele não consegue fazer as coisas que ele gostaria de fazer porque ele tem dor, gente, vocês podem ter certeza que ele vai valorizar o seu trabalho. O que você precisa entender é que como a gente tá dentro da cultura brasileira e brasileiro não tem hábito de fazer prevenção através de shiatsu, através de tuiná, eu posso falar minha experiência dentro de China e Japão, né? Em Japão eu morei lá por mais de 3 anos. Lá eles têm esse hábito, aqui não, né? Aqui ainda muitos olham como luxo, né? Mas massoterapia, você que é profissional sabe que não é um luxo. E se você trabalha focado para a área da saúde, se você trabalha com dor, você sabe que não é luxo. Você sabe que é entrega de resultado para cliente, para tirar ele de dentro do sofrimento, seja físico, seja emocional, seja o que for. E o brasileiro, quando tá sofrendo, gente, ele te procura assim. Ele te procura assim. O que você tem que entender o que é exatamente que você entrega dentro do momento que você tá atuando, né? Por quê? Porque não tem nada de errado com nenhum tipo de terapêutica e com nenhum tipo de momento que cada profissional tá dentro da nossa área. Mas quando eu falo para você que você se tornar uma oportunidade para o seu cliente, você nunca mais vai ter que correr atrás de cliente, foi o que eu fiz comigo na minha vida, né? E quando eu falo oportunidade, é você se tornar preparada para receber qualquer bucha, qualquer abacaxi, né? E eu falo isso para você, gente, por quê? Porque hoje eu tenho indicação de médicos, sabe? Às vezes tem paciente que já passou com ortopedista, neurologista, cardiologista, reumatologista, e eles com a medicação e com a terapêutica que eles estão acostumados, não conseguem tirar o paciente do sofrimento e indicam para mim, vai lá, passa com a Cíntia, né? Quando você, por exemplo, para quem conhece São Paulo, por exemplo, eu tenho médicos da equipe do Einstein que mandam o paciente para mim. E aí gente, é porque eu fiz questão de uma carreira de sucesso mesmo, né? E para você ter uma carreira de sucesso, depende muito
daquilo que você entrega no final do seu atendimento, no comprometimento, na responsabilidade, significa não ser muito íntegro e verdadeiro com o seu cliente, né? Com o que realmente você consegue fazer com ele, com o que você não consegue fazer com ele, com o que cabe para você dentro da sua área, com o que não cabe para você dentro da sua área, né? Tem muitos fatores envolvidos dentro do assunto se tornar um terapeuta, né, manual, com uma carreira realmente de sucesso. E quando eu falo sucesso, é a nível de reconhecimento profissional, é a nível de se tornar uma referência dentro da cidade, é a nível de ter o retorno financeiro que você deseja, né? Hoje eu vejo que eu consegui entrar numa vida onde eu atendo muito menos clientes e ganho muito mais que muita gente que eu conheço, gente, mas é porque é o nível, é a qualidade de resultado somado com qualidade de atendimento que você faz para o seu cliente. Isso sim acaba te tornando diferenciado. É claro, isso entra vários assuntos envolvidos, mas quando a gente fala de precificação, né, por exemplo, hoje em dia eu não pesquiso mais concorrente para colocar o meu valor. Não pesquiso mais. Já faz anos da minha vida que eu não pesquiso mais a concorrência. Mas, ao mesmo tempo, eu respeito aquilo que o meu coração me deixa confortável, né? Porque eu sei que hoje eu poderia estar cobrando muito mais do que eu cobro, mas dentro do que eu me sinto hoje, eu prefiro não cobrar mais. Por quê? Porque também quero dar acesso para mais pessoas, né? E se vocês, para quem não sabe, e tem a curiosidade de saber, eu cobro o valor do meu atendimento é R$449, né? E hoje também eu não moro mais em São Paulo, moro em Porto Alegre e fico tranquila quando eu tenho que ir para São Paulo para atender, compro minha passagem aérea antes de fazer o agendamento. Por quê? Porque eu sei que quando eu for, eu tenho cliente para atender, né? É só entrar em contato com os clientes, avisar que eu estou indo, e ainda sempre quando eu monto uma agenda, não dá tempo de atender todo mundo, não dá. Eu acabo já tendo fila de espera para a próxima ida. Hoje minha dificuldade é em chegar lá por causa de uma demanda de trabalho muito grande. Mas toda vez que eu vou e nunca saí no prejuízo, nunca tive que pagar passagem no meu bolso e sempre lucrei também em relação às minhas idas a São Paulo, né? Se vocês forem ver o custo de uma passagem aérea, não é só a passagem aérea, né? Porque quando eu vou para lá é a passagem aérea e estadia eu não pago, né? Porque como minha família é de São Paulo, então eu tenho muito lugar para ficar. Mas tem o gasto, né? Por quê? Porque eu acabo almoçando e jantando fora de casa, né? Por quê? Porque acabo não cozinhando lá, é tudo muito corrido, né? Mas sempre dá para lucrar também, porque senão não faria sentido, né? Eu fazer minhas idas, certo? A não ser que tivesse um outro fundamento por trás, né? Mas, pelo menos, eu tenho que pagar as despesas que eu tenho quando eu vou e ainda preciso ter o meu salário, né? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, né? Quem tem dificuldade, por que eu consigo hoje fazer com que os meus clientes façam prevenção? Por quê? Porque dentro do resultado que eu entrego, ali eu conquisto meu cliente e ele consegue ver que cada vez mais eu vou caminhando com ele para frente, entregando o quê? Qualidade de saúde, entregando o quê? Qualidade de físico e qualidade de emocional. E aí, gente, não precisa de esforço, você não precisa fazer nada, isso acontece naturalmente, isso acaba sendo uma consequência, né? Então, por exemplo, a gente não precisa convencer ninguém de que a massoterapia é boa. Você precisa realmente mostrar o valor que o seu trabalho tem. Mas é claro que fica muito mais fácil você mostrar o valor do trabalho que você tem quando você entrega um resultado num nível que impacta e transforma a vida do seu paciente. Aí é muito mais fácil, né? Hoje eu não tenho mais essa preocupação
por exemplo, de será que o cliente gostou, não gostou, será que ele vai voltar, não vai voltar? É uma libertação, né, gente? Quando você realmente entrega algo de muito valor para o seu cliente, em primeiro lugar é o seu sentimento como profissional mesmo, como terapeuta manual, de você saber que você pode ajudar, né? E chega também num nível que daí a gente se sacia, fica feliz dentro do financeiro e você acaba buscando por mais também. E aí, quando você não precisa do financeiro para suas necessidades básicas, acaba sendo mais encantador para você atender o seu cliente, atender o meu aluno, por exemplo, quando eu vejo a transformação. É isso que tem um valor que realmente é o que vale a vida. Não é, aí não estou falando de dinheiro, aí eu estou falando de alimento para alma, né? É onde a gente vai com tudo mesmo e não se perde, né? A carreira acaba ficando muito sólida. Eu tô dentro dessa profissão, para quem não sabe, eu tô dentro dessa profissão aí há mais de 27 anos, né? E eu já tenho uma estabilidade de carreira já há alguns anos já. Eu já tenho uma estabilidade no sentido de ter pacientes, de ter um retorno financeiro com os meus pacientes, né? E isso acaba trazendo tranquilidade pra gente e a gente acaba querendo cada vez mais buscar por resultados transformadores para os nossos clientes, né? Com que a gente perceba que a gente acaba ajudando mais eles. É isso que vai trazendo mais alegria no coração. Eu acho que eu posso dizer alegria no coração. É o que realmente faz a vida valer a pena, sabe? De você continuar no caminho e cada vez mais se dedicar mais. Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para dizer para você sobre precificação. Ah, não! Espera que eu tô esquecendo de falar uma coisa muito importante. Você também, sobre precificação, o que acontece? A gente, vamos supor, você cobra R$100 do seu atendimento. Você planilha quanto você gasta de luz, que você gasta no seu atendimento, quanto você gasta de água, que o seu cliente utiliza o banheiro, que você lava a sua mão de um atendimento para o outro, toda a água que você utiliza, você planilha isso, esse gasto? Você planilha o seu gasto referente, eu coloquei aqui para você também, sobre a limpeza do local? Se você paga alguém para limpar, você coloca esse gasto ali? Se é você mesmo que limpa, você coloca o gasto que você tem sobre os produtos de limpeza que você utiliza? Se você oferece um chá para o seu cliente, você planilha esse custo do chá? Você planilha o custo da água que você oferece para o seu cliente também? Se você oferece um biscoitinho, você também planilha? E aí, gente, precisa fazer essa conta proporcional ao tempo de uso, tá bom? Ao tempo em tempos de horas mesmo. Então, você tem que fazer essa conta, por exemplo, a conta de luz. Se você usa luz X e sua conta de luz vem tantos reais, você precisa saber o custo, quanto que você gasta ali dentro daquela sua sala de atendimento, né? Porque, gente, olha só, R$100, se você for ver bem, custo de água, de luz, de biscoitinho, de água, de chazinho, de produto de limpeza, fora isso você tem lençol da maca, você tem fronha da maca, se você trabalha com descartável, você tem o custo do lençol descartável, você tem o custo da touca descartável, você tem o custo, você tem que pôr no custo também o custo do material que você utiliza, né? Então, o material que você utiliza, se você trabalha com massagem, o creme que você compra, o óleo que você compra, se você trabalha com mochoterapia, o custo da mocha, se você trabalha com auriculoterapia, o custo que você tem com as sementes, né? Por exemplo, tá? Tô dando exemplos. Cada terapeuta sabe qual a terapia e o que gasta com cada terapia. Você tem que planilhar todos esses gastos. Então, olha só, já te falei de água, já te falei de luz, de água, de produto de limpeza, de gastos com limpeza, de
do que você oferece para o seu cliente, né? Sobre os materiais que você utiliza dentro da sua terapêutica, né? Então, o que acontece? A gente precisa colocar tudo isso no papel. Porque, vamos supor, eu sei que tem gente que cobra R$60, por exemplo. Eu sei que tem profissional que cobra 30, que cobra R$40, por exemplo. E aí eu te pergunto, dependendo do custo que você tem, porque, gente, às vezes você esquece de colocar isso no custo. E aí eu falo, será que você está trabalhando de graça? Ou será que realmente você está ganhando com o seu trabalho, né? Eu te falo isso por quê? Porque eu, lá no meu passado, eu percebia que eu ganhava R$20, R$30 com cada massagem quando eu aprendi, né, a planilhar os gastos e fazer as contas de quanto realmente tinha que cobrar um atendimento. E aí eu falava, nossa, trabalho tanto, atendo tanto para ganhar tão pouco, né? E aí eu falava, nossa, realmente, né? Por isso você tem que fazer a planilha de seus gastos, tudo que envolve o seu atendimento. E uma outra coisa, se você quer ter uma sala de atendimento fora da sua casa, você tem que também computar, mesmo que você atende dentro da sua casa, você tem que pôr aí um custo de aluguel. Se você tivesse que pagar aluguel, entendeu? Você tem que também pôr o custo, mesmo que você atenda dentro da sua casa e que você não tenha custo para atender dentro de casa. Se você quer crescer, você precisa entender que o uso daquele local tem um custo. Se tem um custo ali para você usar aquele local, então você precisa planilhar isso também, tá bom? Então vamos supor então que você chega aí numa conclusão de que o valor do seu atendimento, um valor que você se sente confortável, o seu cliente se sente confortável, de R$100. E aí, se o seu valor for maior que o do seu concorrente, como que você pode fazer com que o cliente, com que ele conscientize que realmente vale pagar a mais, que o seu valor, que vale mais, que para ele, para o cliente, vale a pena pagar para você, que o seu atendimento, o que tem de diferente? Então é isso, você tem que educar o seu cliente. Educar o seu cliente significa você dar consciência de forma íntegra e verdadeira o porquê que o seu valor é maior que o do seu concorrente. Então, por exemplo, às vezes tem cliente que fala assim, mas você não pode dar um desconto porque ali em tal lugar eles cobram tanto. E aí eu respondo, olha, o nosso valor aqui é diferenciado por causa disso. Eu pontuo tudo. Por quê? Porque eu já sei o que a minha equipe e o que a clínica onde eu trabalho entrega em relação a outros lugares. Eu não estou dizendo que lá é o melhor lugar e que lá é o pior lugar. Não, não é isso. Eu estou dizendo que eu sei o diferencial, eu estou dizendo que eu sei avaliar o local, os profissionais e que eu sei o que temos de diferencial para ter um valor a mais. E em relação, por exemplo, esse exemplo que eu te dei de mim, vamos supor em relação a lugar que custa menos, né? O meu valor, o valor da minha equipe é menor que outros lugares, né? Então, se você tem um valor que é maior que dos outros lugares, você precisa conscientizar o seu cliente por que o seu valor é maior de forma íntegra e verdadeira, para que faça sentido, para que ele não se sinta explorado e para que ele veja a vantagem de ir lá e passar no seu local, tá bom? Isso é uma coisa. Agora, eu sinto em relação aos lugares que cobram a mais que a minha clínica. É você usar isto também como referencial para o seu próprio crescimento. O que eles oferecem, então eu mapeio sempre o que é a mais e o que é a menos, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo, por que esse lugar, né, nossa, cobra tão caro, né, uma massagem?
Aí eu já começo a mapear. Ah, tá, aqui é mais caro por causa disso, nananã, nananã, entendeu? Então, quando o seu valor é melhor, você sempre vai investigar o diferencial do seu concorrente também. Por quê? Porque é uma forma de você abrir os seus olhos para enxergar coisas que talvez você não esteja enxergando. Então, eu falo, os concorrentes, eles não são nossos concorrentes, eles são nossos amigos, né? Primeiro, por quê? Porque quando você não liga para a concorrência e você se preocupa em cuidar e florir o seu jardim, ele vai crescer, né? E aí os seus concorrentes, eles podem ser seus amigos, né? Eu tenho muitos concorrentes que são meus amigos, né? E quando a gente tem um concorrente muito melhor, que quando eu olho um concorrente muito melhor que o nível onde estou, eu uso ele como uma inspiração, ou seja, então não é um concorrente, né? Ele é meu amigo também, ele tá me ajudando a fazer eu olhar o que esse cara tem que eu não tenho, o que ele entrega que eu não entrego, o que essa clínica tem que a minha não tem, entendeu? E aí é onde a gente sempre consegue melhorar também, tá bom? Então, em relação à precificação, é isso que eu queria falar hoje para você. E eu não sei se você já está inscrito ou não está inscrito, te lembrando que quinta-feira agora vamos ter o workshop, né, do Terapeuta Manual de Sucesso. Estou preparando aí um workshop com muito carinho para você. Se você ainda não está inscrito, clica no link da minha bio e se inscreva. Um evento online gratuito que vai acontecer na quinta-feira agora, às 20 horas, tá bom? E se caso você tiver ainda alguma dúvida ou quiser me questionar em relação a algum assunto, em relação a esse assunto dessa live de hoje, fica muito à vontade, pode enviar as dúvidas, pode me questionar, pode enviar para mim. E eu, mais uma vez, agradeço a todos que colaboram muito comigo, a todos que me enviam os comentários, que me enviam as dúvidas. Isso me ajuda demais a produzir cada vez melhor os conteúdos para você. Então eu vou ficando por aqui, meu toque de abraço.